Polícia Militar da Paraíba teve 13 períodos de comandos entre janeiro de 1956 e janeiro de 1961, fato inédito na história dessa corporação. Esse fenômeno se deu em razão de uma grave crise de instabilidade política vivenciada pelo Estado naquela época e que resultou de uma frustrada aliança do PSD com a UDN, os dois maiores partidos políticos do Estado, que fizeram um acordo para dividir os cargos no governo. Desses 13 períodos de comando na Polícia Militar, o mais longo foi o do coronel Renato Ribeiro de Moraes, que durou 2 anos e 3 meses, de fevereiro de 1957 a maio de 1959. A nomeação do coronel Renato Ribeiro foi feita pelo governador Flávio Ribeiro, que era da UDN, mas essa função era da cota do PSD, na forma do acordo firmado por esses partidos. Dessa forma, quem fez a indicação de Renato Ribeiro foi o vice-governador Pedro Moreno Gondim, que era do PSD. Esse fato gerou desdobramentos que serão abordados mais adiante. Passamos a relatar, de maneira breve, alguns fatos marcantes do comando do coronel Renato Ribeiro. Desde 1942, funcionava de forma muito precária um hospital da Polícia Militar em um prédio anexo ao Hospital Santa Isabel. Desde o início da década de 1950, uma das maiores preocupações do comando da Polícia Militar era ampliar aquele espaço e equipá-los para a prestação de um melhor atendimento. Com esse objetivo, o coronel Renato fez gestões junto ao governador, que era médico, e que providenciou a aquisição de um amplo terreno, aonde, anos depois, foi construído o Hospital Edson Maio. Através de proposta do coronel Renato, o governador Flávio Ribeiro assinou um decreto no dia 10 de outubro de 1957, definindo que o coronel Elísio Sobreira passava a ser o patrono da Polícia Militar. Elísio Sobreira faleceu em 1942 e Flávio Ribeiro conhecia a sua vida profissional e pessoal desde 1924, quando eles integravam o governo do presidente João Suassuna. Naquele governo, Elísio Sobreira era o comandante da Polícia Militar e Flávio Ribeiro era o vice-presidente do Estado. No dia 25 de janeiro de 1958, ocorreu a declaração de aspirantes do 4º curso de formação de oficiais realizado na Polícia Militar da Paraíba. Foi uma pomposa solenidade realizada em frente ao Palácio do Governo. Essa turma marcou uma nova fase no desenvolvimento da corporação e dela tivemos 4 comandantes, 4 subcomandantes e 2 chefes da Casa Militar. Portanto, é uma turma que marcou bem a sua época. O curso de alfabetização de adultos, que há muitos anos funcionava no interior do quartel, foi extinto em razão de ser considerado desnecessário. Foi então criado um curso ginasial, que passou a funcionar também no interior do quartel e que era ministrado por oficiais mediante uma gratificação especial. No quadro de músicos da corporação, as graduações eram denominadas de músico de primeira, segunda e terceira classe. Por proposta do coronel Renato, essas graduações foram transformadas em primeiro, segundo e terceiro sargentos. Essa
era uma antiga reivindicação daqueles profissionais que viam nas antigas denominações uma forma de tratamento pejorativo. Para atender a uma grande demanda de assistência jurídica aos policiais militares, foi contratado o advogado Mário da Gama e Melo, conhecido jurista do Estado, e que passou a realizar esses atendimentos em uma sala no interior do quartel. Na noite do dia 2 de janeiro de 1958, Flávio Ribeiro assinou um pedido de afastamento do governo para tratamento de saúde e não voltou mais ao poder. A essa altura, as relações da UDN com o PSD praticamente estavam extintas, eles que eram aliados nas eleições de 1955. Todos os integrantes do governo indicado pelo PSD tinham sido substituídos por partidários da UDN, exceto o comandante da Polícia Militar. Prevendo que quando Pedro Gondim assumisse o governo, demitisse todos os integrantes da UDN, o que seria humilhante para o partido, todos os secretários pediram exoneração, exceto o coronel Renato Ribeiro. Flávio Ribeiro assinou o ato dessas exonerações e o pedido de afastamento encaminhado à Assembleia Legislativa quando já estava em grave estado de saúde. No dia 3 daquele mês, o doutor Joacil de Brito Pereira, chefe da Casa Civil, foi encarregado de fazer publicar esses atos. A posse de Pedro Gondim estava marcada para o dia seguinte, às 10 horas da manhã. O diário oficial era impresso no jornal A União, que estava instalado no prédio que foi demolido para a construção da atual Assembleia Legislativa. O doutor Joacil de Brito chegou ao jornal A União às 18 horas daquele dia, entregou os atos para publicação ao diretor do jornal e foi fazer um lanche em um restaurante no ponto de 100 réis. Naquele local, Joacil de Brito se encontrou com um grupo de amigos a quem narrou a missão que estava cumprindo e revelou que temia a possibilidade de receber pressões por parte de adversários políticos. Em solidariedade ao amigo, esse grupo resolveu acompanhar o doutor Joacil até o jornal. O grupo encontrou o jornal cercado pela polícia. Eram policiais militares e civis sob o comando do coronel Renato, que impediam a entrada do doutor Joacil, que foi informado que a ordem era não ser publicado o diário oficial naquele dia. Joacil solicitou que os seus amigos comunicassem esse fato a Luiz Bronzeado, secretário de Segurança Pública, ao chefe de polícia, general Edson Ramalho, e ao tenente-coronel Luiz de Barros, chefe da Casa Militar. Feito isso, Joacil forçou a entrada e foi falar com o coronel Renato Ribeiro, que estava na sala do diretor do jornal, juntamente com alguns políticos do PSD, entre eles o deputado estadual José Gaioso. As oficinas estavam paradas. Travou-se então uma forte discussão entre Joacil e o coronel. A alegação do coronel
era de que havia indícios de que seriam publicados documentos com assinaturas falsas do governador. Por isso, tinha a ordem de Pedro Gondim para não deixar o Diário Oficial ser publicado. Joacil, em tom austero, alegava que Pedro Gondim não era governador ainda. Portanto, o coronel não podia estar cumprindo aquela ordem. Os ânimos ficaram exaltados. Joacil temia ser agredido fisicamente ou até assassinado. O deputado José Gaioso intermediou uma solução propondo que o coronel Renato voltasse a se comunicar com Pedro Gondim e considerasse os argumentos expostos por Joacil. O coronel acatou a sugestão e se retirou com os seus comandados. Pouco depois, chegou ao local o secretário Luiz Bronzeado com um grupo de policiais civis. Em seguida, também chegou o general Edson Ramalho, acompanhado de policiais da Rádio Patrulha, e pouco depois também ali compareceu o tenente-coronel Luiz de Barros com uma grande parte do efetivo da guarda do palácio. Todos estavam armados e dispostos a garantir o cumprimento da missão de Joacil. Portanto, houve a possibilidade de um confronto armado que poderia resultar em uma tragédia. Com a saída de Renato Ribeiro do local, os trabalhos gráficos foram retomados e o Diário Oficial foi publicado. Serenados os ânimos, ali compareceu o deputado federal João Agripino, presidente da UDN, que juntamente com Joacil redigiu um editorial narrando esses fatos que foi publicado no jornal A União daquele dia. O secretariado de Flávio Ribeiro foi exonerado, Renato Ribeiro continuou no comando da Polícia Militar no governo de Pedro Gondim. No dia 4 de maio de 1959, Renato Ribeiro assumiu a presidência da Federação Paraibana de Futebol através de eleição. Naquele ano, o futebol da Paraíba foi legalmente levada à categoria de profissional. No dia 10 de maio de 1959, o coronel Renato Ribeiro foi exonerado do comando da Polícia Militar a pedido para tratamento de saúde, retornando aos seus quadros no Exército, aonde, anos depois, passou para a reserva no posto de general de brigada.